Hoje vamos recapitular o filme chamado REC 3, Gênesis. O filme começa com o Adrian, primo do noivo Coldo, decidindo gravar por conta própria todos os detalhes antes do casamento. Ele filma o pessoal e logo encontra o Coldo, que está bem nervoso, mas super feliz com a roupa de noivo. O jovem que está gravando também acaba esbarrando no Atum, o cinegrafista oficial do evento. O profissional mostra seu equipamento super moderno e dá a maior força para o Adrian continuar filmando os bastidores de um jeito bem familiar e íntimo, pegando aqueles detalhes que a equipe oficial acaba perdendo. Animado com a ideia, o jovem promete que não vai deixar passar nada. Na casa da noiva, a irmã mais nova, Tita, também grava os preparativos com a câmera dela. A mãe procura pela Clara e, quando a encontra, a noiva pede para a irmã parar de gravar porque precisa contar um segredo importante. Outro detalhe que parece bobo, mas vai mudar tudo, acontece quando o Adrian grava o tio Pepe Victor. Ele é veterinário e aparece com a mão toda enfaixada. O tio tenta disfarçar e conta que um cachorro que parecia morto lá na clínica acordou do nada e o mordeu com muita força. A cerimônia na igreja é linda e cheia de emoção, com a Clara entrando maravilhosa e os dois trocando os votos e as alianças com muito carinho. O clima romântico toma conta de todos e logo depois do beijo e da bênção do padre, a galera comemora bastante na saída. Eles aproveitam para tirar as fotos em família e dão uma atenção especial para o avô do Coldo, que tem problemas de audição, antes de todos entrarem nos ônibus rumo à festa. A recepção acontece num lugar gigante e super luxuoso que deixa o Adrian impressionado com o provável valor daquilo tudo. Os convidados curtem o salão com drinks tropicais e música rolando solta. Do lado de fora, tem um animador usando uma fantasia genérica que ele chama de Sponge John para evitar problemas legais com o nome original do personagem, o que rende uma explicação bem cômica para o rapaz que está filmando. Com o avanço da festa, as coisas começam a ficar muito estranhas. O tio Pepe Victor piora visivelmente e o Adrian chega a gravar ele vomitando. O animador infantil até brinca, achando que é só mais um convidado bêbado. Mas o problema é que logo em seguida o tio aparece no alto de um mezanino do salão. O pessoal grita avisando do perigo, mas o Pepe despenca lá de cima direto na pista de dança. O pesadelo começa de verdade quando as pessoas se juntam ao redor do corpo para ajudar. De repente, o tio ataca a pessoa mais próxima com uma mordida brutal e feroz. Em poucos segundos, a festa vira um verdadeiro pesadelo, com os convidados mordidos se transformando e atacando quem vê pela frente. Um grupo de pessoas consegue se refugiar na cozinha. Eles tentam escapar dali, mas dão de cara com os infectados e precisam trancar as portas para sobreviver. Junto com eles estão o Atum, aquele cinegrafista profissional, e o Moncho, um sujeito meio estranho que trabalha fiscalizando direitos autorais das músicas da festa e logo ganha o apelido de Royalties. O grupo acha uma grade de ventilação que pode ser a salvação. O problema é que só o Coldo, a Tita, o Royalties e o Adrian são magros o suficiente para passar pelo espaço apertado. O Atum percebe que vai ficar para trás e entrega sua câmera com visão noturna para o Adrian, fazendo o garoto prometer que não vai apagar nenhuma gravação. Eles se despedem com a promessa de que vão voltar para resgatar o cinegrafista. O grupo consegue sair do duto na área externa do prédio e logo avista uma viatura policial. Eles correm para o carro, mas acabam esbarrando em um infectado. O Adrian consegue imobilizar o monstro e o Royalties finaliza o serviço. O problema acontece logo na sequência, quando o Royalties tenta pedir socorro pelo rádio da viatura e acaba sendo atacado e morto pelo próprio policial transformado. Com mais criaturas saindo da escuridão, o grupo precisa fugir às pressas para a floresta. Correndo entre as árvores, eles encontram uma pequena igreja e passam um sufoco grande porque a porta não abre de jeito nenhum. Bem no instante em que os infectados estão quase alcançando o grupo, uma senhora idosa abre a porta e salva o trio. O local abriga outros sobreviventes, mas ninguém ali faz ideia de onde a Clara foi parar. É justamente nessa hora que a voz da noiva começa a tocar nos alto-falantes do lugar. A Clara encontrou a central de controle e manda uma mensagem dizendo ao Coldo que está bem, que o ama e que sente que ele está vivo. Ela finalmente solta a notícia que tentou contar o dia todo e revela que está grávida. Mesmo no meio desse pesadelo, ela consegue brincar que não casou obrigada e que descobriu tudo naquela manhã. O Coldo ouve a mensagem e sente uma mistura gigante de alegria e desespero, mas o pânico bate forte quando o som corta de repente
e ele exige saber onde fica essa central. Lá na central de controle, a Clara está com o padre Albelda e ele traz uma explicação bem religiosa para a tragédia. O sacerdote afirma que os infectados seguem ordens de um ser maligno e agem como um corpo só. Ele chega a citar passagens bíblicas sobre anjos caídos e define o evento como o Gênesis, a origem de um mal profetizado. A conversa acaba no susto com os monstros invadindo a sala, forçando a noiva a jogar uma mangueira de incêndio pela janela para eles descerem e escaparem. O que eles nem imaginam é que o Coldo e um convidado vestindo uma armadura medieval estão bem por ali. Infelizmente, o rapaz de armadura sofre um ataque e o noivo precisa seguir a busca sozinho. No outro grupo, a Clara e o padre encontram o Rafa e a namorada dele, que ainda estão totalmente por fora do pesadelo. Depois de explicar a situação para o casal, eles tentam avançar pelos corredores e acabam encurralados. A grande surpresa surge quando o padre começa a rezar e as criaturas simplesmente travam no lugar, confirmando que a possessão é mesmo obra do além. O resto do grupo continua a jornada e eles esbarram no animador infantil, escondido num depósito. Ele continua com a fantasia de Sponge John e segura uma espingarda que nem sabe se tem bala. Ele e o Rafa tentam erguer uma grade de metal bem pesada, mas o terror ataca novamente. A namorada do Rafa é pega por um infectado e a Clara corre para atravessar a porta. Do lado de fora, a noiva vive um choque imenso ao dar de cara com a própria mãe já transformada. O animador consegue salvar a Clara atirando na criatura, mas acaba sendo morto logo em seguida por outro infectado. Sem perder um segundo, o Rafa puxa a noiva e eles fogem direto para o subsolo. O Coldo finalmente chega na sala das câmeras e encontra o espaço vazio. Olhando os monitores, ele acompanha uma cena desesperadora com o Adrian tentando colocar os sobreviventes num ônibus cercado de zumbis. O grande problema é que a porta demora muito para fechar e os infectados conseguem invadir o veículo, matando todas as pessoas lá dentro. Um reflexo na tela acaba salvando a vida do Coldo, pois ele consegue se virar a tempo e acerta um possível infectado que estava bem atrás dele. Ele continua andando pelo salão e vai parar na cozinha, onde descobre que o atum tirou a própria vida. A situação consegue piorar quando o tio do noivo aparece totalmente transformado e o Coldo precisa lutar com todas as forças até conseguir finalizar o parente usando um objeto que encontra por ali. No subsolo, a Clara e o Rafa começam a escutar a música da cerimônia tocando bem alto pelos alto-falantes. A noiva entende isso na mesma hora como um recado do Coldo provando que ele sobreviveu e está tentando fazer contato. Com uma determinação impressionante, ela acha uma motosserra no caminho. Para conseguir se movimentar e lutar de igual para igual, a Clara pede para o Rafa segurar a parte de baixo do vestido de noiva e simplesmente corta toda a saia longa com a serra. A situação aperta de vez quando os infectados invadem o local e a motosserra simplesmente falha. A Clara não se intimida e derrota os monstros na força, mas o Rafa acaba levando uma mordida no processo. A infecção age muito rápido e ela precisa tomar a difícil decisão de sacrificar o próprio amigo ali mesmo. Seguindo sozinha pelo túnel, a noiva finalmente avista o Coldo no andar de cima. Ela corre para uma escada e entrega um canivete para o noivo conseguir soltar os parafusos de uma escotilha bem no limite do tempo. Os dois conseguem se abraçar emocionados bem no instante em que os zumbis invadem a cozinha. A salvação inesperada vem do padre que começa a recitar uma oração em voz alta. As palavras sagradas paralisam as criaturas totalmente e o casal aproveita o caminho livre para fugir. Eles conseguem sair do prédio e dão de cara com todos os amigos e parentes já transformados. O detalhe mais triste acontece de surpresa quando o avô do Coldo avança e morde a Clara. O casal percebe da pior forma que o idoso não foi paralisado pela oração do padre por causa do problema na audição. A Clara sente a infecção tomando conta do corpo e pede para o Coldo cortar o braço dela para tentar frear o vírus. Ele usa uma lâmina e faz o corte na mesma hora e logo a leva para longe daquele lugar. Caminhando, eles veem um helicóptero sobrevoando a área e notam que os militares e a polícia estão isolando a propriedade inteira para ninguém sair. O desespero bate de vez quando o noivo percebe que o corte não adiantou e a Clara já está no meio da transformação. Os soldados dão ordens severas para que todos fiquem dentro do prédio e não tentem fugir, mas o Coldo simplesmente ignora os avisos e continua avançando com a Clara nos braços. A equipe militar aponta as armas e grita sem parar, avisando da infecção e mandando ele colocar a mulher no chão. Ele recusa a ordem e decide dar um último beijo na sua amada.
O final chocante acontece bem aí, porque a Clara, já transformada, arranca a língua dele com uma mordida e os soldados abrem fogo contra o casal na mesma hora. A história termina de um jeito bem triste, com os dois caídos no chão, tentando tocar as mãos uma última vez, enquanto os militares se aproximam deles. Espero que tenham gostado. Até a próxima.